Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui juntos para mais um culto de quarta-feira. Que todos sejam bem-vindos, né? Apesar de estarmos em nossos lares, né? De todos estarem em nossos lares e devido à quarentena, mas nunca deixamos de prestar o nosso culto a Deus, né? Porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E para começar, eu quero ler um texto. Quem puder pegar as suas Bíblias, estiver aí próximo, pode pegar e acompanhar comigo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deus é quem sara todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. A nossa esperança tem que estar no Senhor, nesse momento tão difícil que estamos passando. O mundo pode cair, mas a nossa fé jamais. Olá, irmãos e amigos, uma boa noite a todos. Queremos dizer a vocês que estamos aqui na presença do nosso Deus, junto para nós louvarmos a Ele nessa noite. E quero convidar a todos neste momento a cantar o hino Um Lindo Jardim de Oração do Inário Adventista, o número 418. Meu Jesus no jardim está esperando, um lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá
Saudações a todos. O objetivo desse vídeo é para fazer um pedido especial de oração, né? Então vamos lá. Há pouco mais de 40 dias, 45 dias talvez, todos sabem, eu sofri um acidente. Eu estou tremendo um pouco porque minha mão não estou podendo segurar direito. Então, eu sofri um acidente muito importante. Tive lesões importantes e das quais eu pude compreender que passei por um milagre. Minha vida foi poupada. Eu já tive essa experiência outras vezes na minha vida, não de ter a vida poupada, não tão claramente quanto foi nesse episódio, mas a oportunidade que tive de ver o milagre de Deus. E eu sou muito grato a Ele, porque Ele me deu essa oportunidade, mais essa chance para reescrever minha história. E hoje eu quero gastar o meu tempo, não que eu não tenha necessidades de outras bênçãos, mas eu quero gastar esse tempinho pedindo que vocês orem em agradecimento ao que aconteceu conosco, ao que aconteceu comigo nesse episódio que marcou minha vida. Eu tenho certeza que a minha vida vai se dividir entre esses dois momentos, antes e depois desse acidente. Então, o meu pedido especial hoje é que agradeçam a Deus. Eu sei que muitos de vocês oraram por mim e eu quero também agradecer as orações de vocês. E orem mais uma vez agradecendo ao milagre que Deus fez na minha vida. Eu agradeço de coração a todos os amigos que torceram e oraram por mim. Agora é o momento de agradecer a resposta que Deus nos deu. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Grande abraço. Boa noite, irmãos. Eu sou a irmã Elinete, da Igreja do Mutirão. Eu venho aqui fazer uns 2 pedidos de oração. Que os irmãos possam orar. Está em oração pelo meu cunhado Chaga. Ele não está nada bem. Desde quarta-feira está dando muita febre. Ele já é um senhor de 69 anos. E a gente está um pouco preocupado. Não sabemos ainda o que é. Amanhã ele está indo para Boa Vista para fazer alguns exames para realmente saber o que está acontecendo com ele. E vamos estar em oração. Meu pedido especial é esse: orar pelo Chaga e para que essa pandemia possa acabar logo, vir a esse final, né? Para que tudo possa ser resolvido, possamos voltar às atividades das aulas e que os irmãos possam estar em oração. Esses são meu pedido de oração, que Deus abençoe a todos nós. Aos demais irmãos que estão enfermos também, né? Os leitos dos hospitais, possamos estar em oração, orar sem cessar por eles. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o seu povo, onde muitas vezes estamos passando por dificuldades, mas Deus tem nos confortado o coração. E também queremos pedir uma oração em prol das crianças e do Clube de Aventureiros, onde está sendo realizado um programa para eles durante essa semana, envolvendo a família, para que possamos juntos levar o amor e a palavra de Deus ao coração de cada um deles. Esse é o meu pedido nesta noite para todos vocês. Irmãos, eu gostaria de pedir oração pelo meu pai, que ele está com alguns sintomas de Covid e que Deus possa abençoar, que ele possa se recuperar o mais breve possível. E tantas pessoas, que estão aqui na nossa cidade passando por essa situação, que Deus possa abençoar, capacitar os médicos, os cientistas para encontrarem logo uma vacina, contra esse mal, para que também nós possamos voltar a nos reunirmos, na igreja, juntamente com todos os irmãos,
E que Deus possa abençoar, né, nos fortalecer nesse momento difícil, que nós não possamos olhar tanto para as dificuldades, mas possamos olhar para Deus, né, e firmarmos a nossa fé cada dia mais. Olá, estamos mais uma vez aqui para convidar a todos, para nós louvarmos a Deus através da música Eu Me Rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Boa noite, irmãos. Eu convido você nesse momento para louvar a Deus o seu dízimo, as suas ofertas. Eu creio que o Senhor tem muita bênção a derramar no meio do seu povo. E nesse momento, em motivo de gratidão, eu convido a você a ofertar o seu dízimo, as suas ofertas, neste momento, depositando aqui na sala. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos da tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Agora vamos orar pelo dízimo e as ofertas. Santo Deus e Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas. Eu sei, Senhor, que Tu tem enriquecido o Teu povo com as bênçãos e agora nós agradecemos porque estamos retribuindo um pouco daquilo que recebemos de Ti. Fica com cada um de nós, é que eu te peço e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Hoje é o dia de mudar o mundo, construindo pontes e derribando muros. Uma nova história pode ser escrita, com um novo começo pra uma nova vida, uma segunda chance nesse mesmo instante de seguir em frente e ser diferente. Está na contramão, sempre na direção do caminho estreito que leva à salvação. Mudando de rota, eu quero seguir com Cristo ao meu lado, vou até o fim. Ele é minha destreza contra a correnteza, não vou desistir. Agora eu vou no caminho da cruz, seguindo os passos do Mestre Jesus, rompendo barreiras, ultrapassando fronteiras, eu vou prosseguir. Vivi por tanto tempo sem rumo e sozinho, andando pelo mundo no largo caminho. Mas sei que minha jornada é nessa nova estrada que me levará para o eterno lar. Mudando de rota, eu quero seguir com Cristo ao meu lado e vou prosseguir. Ele é minha destreza na correnteza, não vou desistir. Agora eu vou no caminho da cruz, seguindo os passos do Mestre Jesus, rompendo barreiras,
você está? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, obrigado porque estamos aqui mais uma quarta-feira, nessa noite de adoração, nessa noite de oração. E que durante este momento em que meditaremos na Tua Palavra, o Senhor esteja aqui bem pertinho da gente, tocando a nossa vida, falando aos nossos corações e nos ensinando a viver uma vida de intimidade e de amizade mais pertinho do Senhor. Nos ajuda nisso, é o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui de quarta-feira, uma noite onde nós estamos num culto de oração. Os cultos de quarta-feira, como eu costumo dizer, são cultos extremamente positivos, porque além de estarmos aqui adorando a Deus, é um momento que temos a oportunidade de compartilhar os nossos pedidos de oração, é um momento que temos para orar mais a Deus. Então o culto de quarta-feira é um culto um pouco diferente dos outros e traz esse aspecto positivo da vivência em comunidade, do momento em que podemos abrir o coração um para o outro, contar sobre a nossa vida e saber que podemos contar uns com os outros em oração. Nós hoje temos como tema da nossa mensagem: ande com Deus em oração. Nós, na última quarta-feira que estivemos juntos aqui, nós conversamos um pouquinho sobre a quebra de paradigmas ou mudar o nosso paradigma de oração. Porque, biblicamente falando, o nosso paradigma de oração é saber que o nosso Deus responde às nossas orações. O mesmo Deus da Bíblia é o Deus de hoje, deveria ser assim. Mas muitas vezes, de tanto nós ouvimos as pessoas dizendo por aí que os milagres do passado não acontecem mais hoje, nós acabamos crendo nisso e nos esquecemos que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Portanto, quando você for ler a sua Bíblia, quando você for entrar em oração e conversar com Deus, creia que o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus dos milagres do passado, é o Deus que ainda continua atuando hoje. Precisamos mudar como regra em nossas respostas para as nossas orações o não que sempre respondemos para um sim. Que o sim vire uma regra, que o sim se torne uma regra como resposta às nossas orações, porque temos ido diante de Deus como alguém que confia mais nele e como alguém que conhece mais a vontade de Deus. E vimos aqui, naquela última quarta-feira que conversamos aqui como um culto local, nas últimas semanas tivemos aí programas vindo da União Norte Brasileira, uma semana de oração muito abençoada, mas na última vez que tivemos o culto local aqui, nós conversamos sobre isso, que quando nós vamos orar e oramos segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, as nossas orações são respondidas. E para entendermos a vontade de Deus, temos que ter intimidade com Deus, andar com Ele. E esse, afinal de contas, é o tema de hoje. Nós vamos hoje dar sequência, não é bem uma série de mensagens, mas vamos continuar estudando um pouquinho mais baseados nesse livro aqui, ó, Ouse Pedir Mais. Eu não sei se você em algum momento já leu esse livro. Quem nunca leu, eu aconselho demais a comprar este livro. É um livro da Casa Publicadora Brasileira. A autora é Melody Mason. É uma das mulheres que tem liderado o ministério de oração mundialmente na nossa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu te digo que vale muito a pena a leitura desse livro. E hoje, em mais um capítulo desse livro, nós vamos trazer em forma de mensagem aqui hoje, para que a gente entenda como desenvolver uma amizade com Deus, como andar com Deus em oração. O tema de hoje, repito então, é ande com Deus em oração. Abra sua Bíblia aí para nós iniciarmos o culto de hoje em Tiago capítulo 2, verso 23. Abra aí, por favor. Eu vou abrir a minha aqui também. Pega aí a sua Bíblia para quem não pegou. Quem está acompanhando na televisão, quem está acompanhando aí, quem sabe no computador, pode abrir aí no celular também. Tiago 2, 23. Tiago capítulo 2, verso 23. É o primeiro texto que nós vamos ler hoje, falando sobre a oração. Olha só o que esse texto começa nos dizendo a partir de agora. Olha só o que diz esse texto. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você prestou atenção nessa última expressão? Foi chamado amigo de Deus. Sabe como é uma amizade de verdade, né? Se já teve um amigo ou tem um amigo de verdade, você sabe do que eu estou falando? Que amigo de verdade é aquele, vê se você concorda comigo, é aquele que compartilha os momentos de alegria e de tristeza, mas sempre compartilha com o outro.
é aquele que você conhece bem, vocês se conhecem tão bem a ponto de reconhecer a voz, a ponto de se entenderem num olhar. É aquele quando eu lembro que eu tinha um amigo assim, quando ele chegava no ambiente, ele ia chegar fazendo maior barulho. E aí quando ele chegava, olha aí, ó, lá vem ele. Eu já reconhecia pela voz. Amigos de verdade são aqueles que abrem o coração para o outro. É aquele que você não tem coragem de contar para ninguém, mas tem coragem de contar para o seu amigo. É aquele, como eu disse, você divide alegrias e dificuldades. É exatamente esse tipo de relação que Deus esperava que nós tivéssemos com Ele. Com Deus deveria ser assim também, com Deus não deveria ser diferente. Esse tipo de amizade com Deus é aquele tipo de amizade que Deus gostaria de ter com você, que você compartilhe os momentos com Ele, que você abre o coração. É aquele tipo de amizade que você se conhece tão bem a ponto de reconhecer a voz de Deus. Uma vez alguém me perguntou, mas João Vitor, como é que eu faço para reconhecer a voz de Deus? Como é que eu faço para entender que é Deus falando comigo e não uma outra voz, não um outro alguém falando comigo? Amigo que é amigo de verdade reconhece a voz do outro. Não é à toa que Jesus fala que as minhas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Jesus fala que aquele que é ovelha de Jesus de verdade acaba ouvindo e reconhecendo a sua voz, Jesus, o nosso supremo pastor. Jesus gostaria de ter aquele tipo de amizade com a gente, a ponto de nós abrirmos o coração para Ele. Aquele tipo de amizade que nós vamos dividir alegrias e tristezas com Jesus. E Jesus quer habitar em você através do Espírito Santo. Jesus quer fazer parte da sua vida diária. Eu queria que você abrisse agora, mais uma vez, sua Bíblia, no Salmo 32. Salmo 32, verso 8. Abra lá comigo e olha o que a Bíblia fala sobre a oração também. Salmo 32, verso 8. Já estou encontrando aqui. Se você já encontrou aí na sua casa, diga amém. Amém. Salmo 32, verso 8. Esse texto fala que Deus, Ele quer te orientar durante o dia. E Ele não vai te orientar se você não conseguir reconhecer a sua voz. Se você não tiver uma aproximação íntima com Jesus, a ponto de conhecê-lo de verdade. Se você não for amigo de Jesus de verdade, não vai ouvir essa voz dele querendo te orientar durante o dia. Olha só o que diz esse texto, Salmo 32, verso 8. A Bíblia diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. É Deus dizendo assim, ó, eu quero te instruir, eu quero te dar conselhos. Ora, não é assim que um amigo faz com o outro? É aquele que instrui, aquele que dá conselho, aquele que diz, cara, não está muito legal, cara, muda esse negócio, não ficou bom, ou então não vai por esse caminho, não é um caminho bom. Amigo que é amigo de verdade é aquele que você já conhece num olhar, é aquele que te dá uma olhada e já fala assim, não vou fazer não, já entendi esse olhar. É aquele que num olhar você já entende, faça isso ou faça aquilo. É exatamente esse tipo de amizade que Jesus espera ter comigo e com você. Esse tipo de amizade, de aproximação, de intimidade é que Jesus quer ter com você. A ponto de quando você estiver para fazer algo, Ele vai dizer isso, meu filho, faça isso. Ou então Ele vai dizer, não faça isso, faça aquilo outro. E você vai conseguir reconhecer porque tem uma aproximação. Deus não é um Deus que às vezes muita gente tem como o gênio da lâmpada, que você esfrega ali, faz 3 pedidos, Ele vem e te atende. Tem muita gente que quer levar uma vida de oração exatamente dessa forma. Preciso de uma coisa de Deus, vou me ajoelho, ou fecho os olhos, ou mesmo de olho aberto, estou aqui, peço para Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Imaginando que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada, faço 3 pedidos e Deus vai me atender. Claro, a Bíblia fala lá em Mateus 7, verso 7, que a gente deve pedir e Deus vai nos responder, tem que buscar e nós vamos encontrar, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Isso é uma verdade, é claro. Mas se nós queremos viver uma vida de oração diferente, uma vida de oração como nós vemos as pessoas na Bíblia vivendo, um tipo de intimidade como Enoque tinha, Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Se é esse tipo de experiência que você quer ter com Deus, chega de basear sua vida de oração só em pedir e agradecer, como nós falamos aqui da última vez. Aquele que baseia sua vida de oração só em pedidos e agradecimentos, nunca vai alcançar um nível de intimidade com Deus a ponto de chamar Deus amigo. Não foi assim que Deus chamou Abraão? Abraão foi amigo de Deus. Mas por quê? Porque Abraão compartilhava dificuldades, alegrias com Deus, compartilhava o dia a dia. Ele andava diariamente com Deus, em todos os momentos do dia ele conversava com Deus sobre todos os assuntos.
Não é só sobre pedir e agradecer, como às vezes alguém faz entregando uma lista de compras para o céu e diz assim: Deus, tô querendo isso aqui, traz para mim. Não é bem assim. Deus quer ser o nosso amigo. Ele quer ir muito além de um tipo de relação só de pedidos e agradecimento. Deus quer fazer da nossa oração o nosso abrir do coração como se faz para um amigo. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 93, ela diz assim: a oração é o abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Você percebe o que deveria ser a nossa vida de oração? É conversar com Deus. É aquilo que às vezes eu costumo até dizer muitas vezes. Tem gente que fica fazendo da oração uma coisa tão difícil e tão distante que acaba pensando assim: eu não sei orar como o pastor ora, eu não sei orar como fulano ora, eu não sei orar como o outro ali eu vi orando na igreja. Não, a oração é do seu jeito. É como você conversa com um amigo. É você dizer para Deus: Deus, tá passando isso, isso e isso. Deus, você viu como o dia hoje foi legal? Você viu isso que aconteceu? Nossa, que engraçado, eu achei isso muito legal. É conversar com Deus como se faz com um amigo. Ellen White disse isso. E tem um detalhe: quando você abre o seu coração para Deus, você sabia que Deus também passa a abrir o coração dele para você? E aí você começa a ter mais intimidade. Você conhece quem é Deus, Deus sabe quem é você, e vocês passam a ter uma amizade bem íntima. Olha o que diz esse texto de Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Eu vou ler com você. Esse texto fala que quando nós abrimos o coração para Deus, Deus também se abre. Ele revela os seus mistérios a nós. Quem somos nós, meros seres humanos, para que Deus revele os seus mistérios para nós? Olha o que diz esse texto. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ação de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Em outras palavras, Ellen White está dizendo que quando a gente abre o coração para Deus, a nossa vida espiritual é totalmente diferente. Se abre aqui um leque, se abre um frescor de uma vida espiritual gostosa, prazerosa. E ela continua dizendo: nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus. Olha o que eu falei? Uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Olha o que eu estou dizendo aqui. Quando você fala com Deus como se faz com um amigo, quando você abre o seu coração para Deus em oração, como a gente faz com um amigo, Ele falará pessoalmente de seus mistérios com você. Frequentemente, há de vir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós, quando Ele se achegar para comungar conosco. Ele quer ter comunhão com você. Como fazia com Enoque. Lembra que eu falei? A mesma intimidade que Deus tinha com Enoque, Ele quer ter com você. Aquele tipo de intimidade de você sentir a presença de Deus falar com você, de Deus se aproximar de você. E mais, quando esta for em verdade a experiência do cristão, ver-se-lhe-ão na vida simplicidade. Olha, quando você passar a ter essa amizade com Jesus, de você abrir o coração para Ele e Ele começar a se abrir com você, olha o que vai passar a acontecer na sua vida. Quem você vai passar a ser a partir de agora? Simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com Ele mantêm contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Todo mundo vai começar a ver que você esteve com Jesus. As pessoas vão começar a olhar para você e dizer assim: olha, João Vitor está diferente. Ele esteve com Jesus, não é possível, ele esteve com Deus. Porque essa vida de oração te torna parecido com Jesus, te torna íntimo de Jesus. É esse tipo de relação que Jesus quer ter com você. Esse texto que eu acabei de ler está no livro Parábolas de Jesus, página 129 e 130. Ele é nosso amigo. E nós somos amigos dele? Porque existe uma grande diferença entre Deus ser nosso amigo e nos conhecer bem, mas e nós? Somos amigos dele? Eu quero trazer duas experiências ou dois exemplos bíblicos de pessoas que foram amigos de Jesus e qual era o tipo de relação que eles tinham de amizade com Jesus. Olha essas experiências. Abraão, nós lemos aqui no início, no livro de Tiago, capítulo 2, que ele foi chamado amigo de Deus. Agora você se lembra de uma experiência em que Deus estava para destruir duas cidades, Sodoma e... Isso, muito bem, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas devido a tamanho pecado. O pecado estava tão alto e uma situação tão deplorável que Deus disse assim: não tem jeito, eu tenho que destruir essa cidade.
E aí Deus foi falar com seu amigo, porque amigo conta segredo um para o outro. Lembra que lemos aqui agora? Deus passa a revelar seus mistérios para os seus amigos. E Deus foi revelar esse mistério, ou esse segredo que ele tinha, para o seu amigo Abraão. Abraão, estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. Sabe o que Abraão fez? Ele abriu o coração para Deus. Falou, Deus, deixa eu te pedir uma coisa. Se tiver pelo menos algumas famílias lá, se eu tenho como poupar a cidade, Deus falou, tudo bem. Se você encontrar pelo menos umas 10 famílias lá, umas 10 pessoas, já tá bom, eu salvo Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pensou bem, eu acho que 10 não vai ter não. Deus, e se eu encontrar pelo menos 5 pessoas lá? 2, não. Deus, por favor, salva alguém. E Deus acabou salvando Ló e suas filhas. Sua esposa acabou olhando para trás, virou estátua de sal. Você conhece a história. Mas o que me impressiona é como Abraão teve a intimidade suficiente de chegar para Deus e dizer assim, Deus, tem como mudar seus planos? Quem somos nós para querermos alterar o plano de Deus? Mas Abraão, devido a tamanha intimidade, já que Deus abriu esse plano que ele tinha com Abraão também pediu, Senhor, tem como mudar? Tem como salvar? Mesma coisa foi com outro personagem, Moisés. Abra aí a sua Bíblia comigo, em Êxodo 33, verso 11. Olha só o que diz esse texto. Êxodo 33, verso 11. Estava abrindo aqui no Novo Testamento. Êxodo 33, verso 11. Eu já estou encontrando aqui. Se você encontrou aí também, diga amém. Êxodo 33, verso 11. Olha o tipo de amizade que Moisés tinha com Deus. Falava o Senhor a Moisés face a face. Deus conversava com Moisés face a face. Isso não acontecia desde Adão e Eva. E aí já tinham se passado séculos. E Deus não tinha falado de novo com os seus filhos, com suas criaturas face a face. Isso só voltou a acontecer com um amigo muito próximo, Moisés. Nem mesmo com Abraão. Deus não falava com o ser humano por causa do pecado. E agora Deus abriu essa exceção para falar face a face com Moisés. E o texto continua. Como qualquer um fala a seu amigo. Olha só que impressionante. Do jeito que um amigo fala com outro, Deus falava com Moisés face a face. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. É impressionante o tipo de intimidade que Moisés tinha. Tanto que quando Moisés recebe as tábuas de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e dali em diante, logo em seguida, em alguns capítulos na frente, Moisés começa a descer do Monte Sinai para ver como é que estava o povo. E Deus diz assim, Moisés, desce depressa. O seu povo está lá, ó, adorando um bezerro de ouro. Estão fazendo maior festa. Olha o barulho de festa lá embaixo. Escuta aí. Aí quando Moisés desce, Moisés começa a descer e Deus vai falando, ó, não vai ter jeito, eu vou poupar só você e alguns outros ali, mas o povo não vai ter como poupar. Eu vou matar esse povo. Eu vou ter que destruir esse povo para recomeçar do zero. E aí Moisés diz assim, Senhor, ó, se o Senhor for destruir esse povo, tem que me destruir também. Se for riscar o nome desse povo do livro da vida, risca o meu nome também. Olha que tipo de conversa e de intimidade que Moisés tinha com Deus. Não é esse tipo de amizade que você gostaria de ter com Deus agora? Ou que Deus gostaria de ter com você também? Veja, não é sobre ousadia com Deus. Não é sobre colocar Deus contra a parede como muita gente ensina por aí. Não é isso. Não é. Não é sobre Deus ouvir esse tipo de coisa e não se irar com Abraão ou com Moisés. Não é sobre isso. Acontece que Deus aqui estava convidando Moisés a interceder pelo povo para ele agir. Deus estava convidando Abraão para interceder pelo povo para que ele pudesse agir. Então Deus, quando tem esse tipo de intimidade com você, ele está te convidando para que você interceda pelo povo para que ele possa agir. E sabe, às vezes o nosso tipo de oração, a nossa vida de oração, não passa de um blá 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 espiritual. Como assim, pastor, blá 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 espiritual? Eu vou te explicar isso com mais detalhes. Me refiro a blá 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 espiritual é quando você vai diante de Deus com as suas orações, ou até eu mesmo com as minhas orações, e tenho os motivos mais egocêntricos do mundo. Orações egocêntricas não passam de blá 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 espiritual. As nossas orações, por muitas vezes, falam mais sobre nós do que sobre os outros. Nós oramos muito mais por nós do que pelos outros. É aquilo que eu estava falando aqui anteriormente sobre Abraão e sobre Moisés. É a questão de você chegar-se diante de Deus para que Deus te convide a interceder por outros. Claro, Deus está te chamando para que você conte sobre os detalhes da sua vida. Ser amigo de Deus é contar sobre a sua vida também. Mas não para por aí.
Por exemplo, quantas vezes você já orou pelos missionários que estão na China, que estão na África, que estão no Oriente Médio? Quantas vezes você orou por esses homens e mulheres? Quantas vezes você já orou por aquele irmão que tem passado perseguição dentro da sua casa por ser adventista do sétimo dia? Veja, quando nós estamos orando de maneira egocêntrica, o dito blá 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 espiritual, que pede muito mais por nós do que interceder pelos outros, nós não estamos pensando com a mente de Deus. A intimidade com Deus te leva a orar segundo a sua vontade. Não foi isso que nós vimos aqui da última vez? Pois é esse tipo de intimidade que Ele quer ter com você, para que você ore segundo o seu coração. De tanto que você conhece a Deus, você vai entender o coração de Deus. E quando eu entendo o coração de Deus, eu oro conforme a sua vontade. Eu oro igual ao coração de Deus. E quando você entende o coração de Deus, você vai perceber que não se trata tanto de você. Se trata também de orar por outras pessoas. Tem que contar da sua vida para Deus? Tem. Já incentivei isso aqui. Tem que abrir o seu coração para Deus? Tem também. Mas você também precisa aprender a interceder por outros, a orar pelos outros. Abra sua Bíblia mais uma vez aí. Tiago capítulo 4, verso 3. Abra aí comigo. Tiago capítulo 4, versículo 3 agora. Minha Bíblia já está aberta aqui. Tiago 4, verso 3, a Bíblia diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa não é a oração egocêntrica? Essa não é a oração que você está baseando tudo em você? Que você se esquece dos outros? Pensando nos próprios deleites, nos próprios prazeres? Pensando na própria vontade, naquilo que eu quero, naquilo que eu acho que eu preciso? E aí, a Bíblia diz, pedis e não recebeis. Às vezes você pede e não recebe, por quê? Porque você pede mal. Porque está pedindo só pensando em você. É aquele blá 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 espiritual, pensando sempre na própria vontade. Olha só um outro texto lá em Romanos, abra aí comigo. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 agora. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos 8, versos 26 e 27. Olha o que a Bíblia diz aqui. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar, não passa de blá 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 espiritual. E é por isso que hoje eu vim aqui em nome de Jesus lhe ensinar como viver uma vida de intimidade com Deus, como andar em oração com Deus, como ser amigo de Deus de verdade, como orar conforme o coração de Deus. Olha só o que o texto está dizendo. Não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a levar nossa oração para o céu, porque a gente não sabe orar. E o verso 27 termina dizendo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Aquele que entende qual é a vontade do Espírito, aquele que entende o coração do Espírito, ele vai saber orar melhor. Deus quer transformar as nossas orações, mas antes de transformar nossas orações, Ele quer nos transformar. Gravou bem isso? Deus quer transformar nossas orações, mas antes de transformar nossas orações, Ele quer nos transformar. Ele quer fazer cada um de nós nos transformar em pessoas mais parecidas com Deus, para que pudéssemos então orar conforme o coração de Deus. Sabe, eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo para você que muitas vezes você pode até crer na oração, mas orar com paixão, orar com fervor, você precisa conhecer a Deus pessoalmente. Você pode até acreditar na oração, você pode até crer que Deus escuta a oração, você pode até entender que a oração é importante, mas para orar com fervor, orar com paixão de verdade, você precisa conhecer Deus pessoalmente. Chega de conhecer o Deus do outro. Chega de conhecer o Deus de terceiros. Chega de conhecer o Deus que respondeu a oração do outro. E comece a conhecer o Deus que atende às suas orações. Comece a conhecer um Deus que atende às suas orações. Um Deus que é o seu amigo de verdade. No final das contas, nós precisamos entender que oração não é tanto sobre nós. A oração não é tanto sobre pedirmos o que nós queremos. Oração é sobre ter amizade com Ele. E é isso que Ele espera de você hoje. Ser amigo, andar com Deus em oração. Se o seu desejo é viver esse tipo de experiência a partir de hoje, experimentar uma vida nova, experimentar essa coisa nova de ser amigo de Deus de verdade,
Se o seu desejo é esse, eu te convido a fechar os olhos comigo agora e começar a partir desse momento a viver uma vida de amizade com Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, nós oramos e confiamos que o Senhor está aqui com a gente agora nos ouvindo. Mas sabe, às vezes as nossas orações se tornam tão complicadas, com palavras tão difíceis, e a gente quer só ser amigo de abrir o coração. E sabe, Pai, agora abrindo o coração de verdade, a gente quer viver de forma diferente. A gente quer ser amigo de verdade, a gente quer orar segundo o coração que o Senhor tem, entender o que o Senhor pensa, entender o que o Senhor sente. Mas para isso a gente precisa ser amigo. Que tal? O Senhor topa ser o nosso amigo? Eu sei que sim, a sua palavra nos convida para a gente ser seu amigo. A gente quer ser seu amigo no nível de Abraão e de Moisés. Ajuda a gente a viver assim. A gente quer viver uma vida de amizade a ponto de abrir o coração para o Senhor como se faz com um amigo. E a ponto de o Senhor também abrir o seu coração para a gente como o Senhor fazia com Enoque. Viver uma vida de amizade de verdade. Ajuda a gente com isso. E nos faça entender que a oração, apesar de ser um momento solene e sublime, é um momento que a gente está simplesmente conversando com um amigo. Ajuda a gente com isso. E que vivamos essa nova experiência a partir de agora. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você a partir de hoje possa experimentar viver uma vida nova de oração e de andar com Deus em oração. Uma vida nova de fazer de Jesus o seu melhor amigo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um excelente restante de semana na presença dEle.